Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje já vou começar fazendo uma pergunta para você, que é o tema do nosso episódio de hoje. Persistência é o principal ingrediente para o sucesso? Olha só, meu amor. Vamos começar já começando, né? E quem tá com a gente hoje? Estamos aqui com o Marcos Chileno, professor de filosofia, teólogo, ele é também psicanalista, vamos lá, a lista é grande, é lutador de jiu-jitsu, que mais? Pai, atleta, fui atleta de boxe, né? Fui lutador de boxe, de MMA. E empresário. E empresário. Meu Deus do céu. Empresário é o que é menos. E ele falou que lava, passa e cozinha, é isso? É, hoje mesmo, mas... É completo. Cuida dos filhos, falando. Cuida da esposa, Completo. dos filhos, enfim, da empresa, da carreira, seja muito bem-vindo. Só não durmo, né? Não. Só não durmo. E a gente tem que perguntar que hora que ele dorme, né? Não, ele dorme e principalmente ainda conseguiu arrumar rapidamente um tempo na agenda pra gente pra estar aqui hoje. Prazer, eu que agradeço. A gente como agradece demais. Antes, a gente vai fazer a nossa publi, rapidinha. O sanitizante da Linderme, pras mãos, pode... Obrigado não só a Linderme, obrigado a todos os nossos apoiadores, porque esse projeto também precisa de vocês. Então, muito obrigado. Sem eles, eu acho que ia demorar um pouquinho mais, né? A gente tenta, mas quando a gente tem um apoio, acho que, aproveitando, eles também mandam sempre uma lembrancinha pra você, ó. São uns aromatizantes. Para você já colocar na sua Você casa. colocar na sua casa. Os meus filhos adoram esses aromatizantes. E Que aí, legal, muito você obrigado. coloca lá. Então, fica um presente para você. E eu ainda esqueci de um detalhe. Eu fiz a apresentação errada, porque você também é escritor. Sou escritor. Deixa eu só... Arthur, pega pra mim, vou deixar aqui com o meu assistente. Bom, deixa aí com ele. Obrigado, senhor Arthur. Obrigado. Então, assim, é uma carreira grande, linda, e que eu quero que você conte pra gente, rapidamente, como começou, pra gente ter um assunto assim hoje pra falar a respeito de sucesso, de persistência, porque pra mim é a base de tudo. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, a Tabata e o Danilo. Fiquei muito feliz. Nós temos um amigo em comum, né? A Luciana e o Diego. E, bom, falar em persistência. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que saber para onde a gente vai. Ou onde a gente quer chegar. Não quer dizer que a gente vai engessar isso, né? E aí eu falo como empreendedor. Existem dois tipos de empreendedor. O empreendedor personalidade e o empreendedor por conduta. Tem um psicoterapeuta americano chamado David McClelland, ele é o papa do empreendedorismo. E ele fala que o empreendedor personalidade, ele nasce com isso, de 2 a 5% da população. Mas ela movimenta, os empreendedores personalidade movimentam até 80% do PIB. O que movimenta a economia não são as grandes empresas. É o cara que tem uma barbearia, é o cara que tem uma padaria, né? O cara que monta uma empresa de médio porte, de pequeno porte. É isso que vai aqui dar emprego, é isso que movimenta. Então o empreendedor personalidade, ele tem um desejo de fazer acontecer um negócio. Quem é empreendedor, ele, desde pequeno, ele arruma uma coisa para fazer. Né? Um empreendedor por personalidade, certo? Então, assim, ele vê uma capacidade de fazer negócio nas coisas. Então, você começa a conversar com outro cara, e você fala, pô, isso daqui dá um negócio. Ele tem uma facilidade, né? Exato. Então, num gradiente de 0 a 10, numa medição, ele tira de 8 a 10 na capacidade de fazer acontecer o negócio. Porém, enquanto as pessoas normais tiram de 3 a 5. Porém, na capacidade de administração, ele tira de 3 a 5, enquanto as pessoas normais tiram de 5 a 8. Então, o empreendedor personalidade, o tesão dele é fazer acontecer o negócio. Então, por isso que tem muita gente que é boa de negócio, que monta não sei o quê e parece que nunca dá certo. Patina, ele fica ali rodando. Exato. E não consegue. Por quê? Porque o empreendedor personalidade, ele tem um chip estragado. Porque o desejo dele não é pelo negócio em si. Ela tá rindo porque ela é uma empreendedora personalidade e você eu não sei, mas ela tá rindo porque... Ela é. Porque o que acontece? Olha só, captou. por isso que ela cria um monte de projeto. Cada hora um projeto novo. Por quê? Porque o empreendedor personalidade, o tesão é o desejo pelo desejo. Não é pela coisa em si.
Então, olha só, quem está ouvindo vai entender. O cara fala assim, não, tal, a empresa, o cara vai, faz acontecer, e quando a empresa fica boa, ele arruma outra coisa para fazer. Por quê? Porque ele perde o tesão, aí ele arruma outra, aí arruma, então lá, os dois. Não, é que ele vira e fala assim pra mim, parece que você cansa das coisas, Exato. parece Você tava que com você maior para... tesão, você tava indo Você e para de de repente... pôr energia, a hora que o negócio tá lá em cima, você vira as costas. O que tá acontecendo? Ela tem um chip estragado. Tem. Tenho. Que é um empreendedor personalidade. Porque o empreendedor personalidade, o tesão dele, o desejo é pelo desejo. E quando ele realiza, some o desejo. Ele vai querer realizar outra coisa. Outra coisa, qual a maneira de você manter um desejo? Então, se aquele já está feito, arruma outro desejo. E outro desejo. Por isso que o empreendedor personalidade, ele não consegue administrar. Ele é muito bom para fazer acontecer. Ele tem as catadas, ele junta as pessoas, ele tal. E busca Aí- muito desafio. E aí, Exato, e aí, sempre. Busca muito. e aí é o que o Danilo fala, você já percebeu que você, tudo que você quer, você consegue? Eu falei, sim, eu sou obstinada, eu vou até conseguir. Exato, só que depois consegue perde a graça. Perde? Não, ela muda. Ela já quer outra coisa. Aí ela precisa, e aí que tá a grande jogada, precisa de alguém que administre. Porque senão ela vai desistir do negócio e vai arrumar outro. E vai, da hora que estiver andando, ela vai desistir do negócio e vai arrumar outro. Vai desistir do negócio e arrumar outro. Então é importante que o empreendedor personalidade tenha alguém que desenvolva administrativo. Porque ele não é bom, ele não gosta. Ou ele aprenda a fazer, que é mais difícil. Ah, o aprender não quer, nunca quer. Ela não é a primeira, né? A gente só tá casado há pouco tempo, né? Só 18 anos. E trabalha junto há 16 praticamente. E eu vejo isso. E eu falei pra ela. E também às vezes eu não adianta falar muito. Viu, Marcos? Não adianta. Eu falo, não adianta. Tem que ter alguém de fora, vem alguém de fora e fala. Porque santo de casa Não faz milagre. né? Você sabe, no meu Instagram, outro dia eu avaliei esse discurso, esse ditado. Né? Jesus dizia assim, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Né? E por que isso? Porque existe um mecanismo psíquico que a gente trabalha muito na psicanálise, que é a resistência. Então, quando o marido começa a falar, quando a mulher começa a falar, porque você não levou o lixo, a resistência sobe. Aí entra pelo ouvido, É o filme do clique? sai pelo outro. É o filme Mas do clique? Isso, Tô lá em piloto automático, exato, e isso. continua fazendo. É assim, é quando a mãe fala, vai lavar a louça, não sei o quê, você aumenta a resistência. A resistência sobe automática, e você entra numa hora de... Aí você fala, eu falo isso a vida inteira. Aí chega alguém de fora, fala a mesma coisa, ela fala, meu, fulano me falou. Aí você fala, pum! Que nem, eu sempre fui, assim, eu nunca fui um cara que gastei mais do que tinha. Eu sempre fui controlado com dinheiro. Mas eu gastava tudo. E eu sempre fui assim, eu investia tudo nos meus negócios. Tudo. Tudo que eu tinha e o que eu ia ganhar. Né? Então, assim, eu já quebrei 4 vezes de quebrar, de perder tudo e começar tudo de novo do zero. Né? E aí, de uns 2 anos para cá, eu contratei um amigo meu, um consultor financeiro e tal, e ele começou a me ajudar. E a gente fazendo as planilhas, eu cheguei para minha mulher e falei, olha só, tal, agora eu tô guardando dinheiro e não sei o que e tal. E ela falava assim, cara, você tem que pagar um cara para te falar o que eu falei a vida inteira. É lógico. Né? E eu falo para ela assim, mas você eu entro na resistência. Não dá. Você entra na resistência. Tem um sociólogo francês do século XX chamado Pierre Bourdieu. E Bourdieu, ele diz o seguinte, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. O que isso quer dizer? Né? Então ele fala, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Consagração social, vamos falar em reconhecimento. A gente pode chamar de fama, Tá. certo? Então, vamos supor que a gente está aqui, tá? E aí a sua mulher descobre que ela é cantora e ela estoura. E ela fica conhecida internacionalmente. E aí ela chega em algum lugar e todo mundo... Bom, você vai ficar feliz da fama dela? Claro que vai. Mas é a sua mulher que você está há 18 anos com ela, conheceu ali outro dia. Ou para as amigas dela, era a Tabra que estava ali, entende? Mas na vai casa. ter um tempo isso, Sim. né? O que acontece? Quanto mais próximo de relação nós temos com alguém, menor o reconhecimento social. Por isso que quando você começa um negócio, tem um desses gurus aí de tal que ele fala assim, se você não conseguir vender nem para sua família, para seus amigos, desista. Eu falo, tá Esquece, errado. tá totalmente errado. É o contrário. Não. É muito mais difícil você vender para seus amigos e para sua família. Por quê? Porque você, sabe...
Você tá ali, né? Então aí vamos rever a fala do Bourdieu agora. Os circuitos de consagração social de fama ou de reconhecimento, serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu te pergunto, você está há 18 anos com a Tabata, vocês trabalham juntos, vocês ficam 24 horas por dia. Quem é a pessoa mais difícil dela ouvir nesse mundo? Eu. Claro. Ou ao contrário. Porque é a menor distância social. É isso. Exato. Ao contrário. Você falou uma coisa que é muito isso. Se você pega... vamos falar do podcast, mas vamos falar de um comércio. Se você abrir um comércio esperando que seus amigos, os seus parentes vão lá para comprar com você, você já faliu. Esquece. Você já começou errado. Até a gente com o podcast. Eu tenho parente próximo que não assiste. Aí eu falo, você assistiu? Ah, não. Ah, então você não conte com isso. Lá na frente... Se tudo der certo do planejado, do jeito que... Aí eles vão vir e falar assim, poxa, aí vem o reconhecimento que você tá falando. Aí aparece que sempre assistiu. Então, isso é legal pro pessoal de casa pôr na cabeça. Porque todo mundo fala assim, porque eu vou abrir tal coisa, porque o fulano leva no João, o outro leva na Maria, o outro leva no Pedro e vai trazer pra mim. Porque aí eu vou trazer... Esquece, já começou totalmente errado. Mas no momento que a gente está vivendo das pessoas buscarem muito ajuda, né? Muito, às vezes até... Você falou de gurus, eu falo também de mentorias, de reconhecimento, posicionamento por conta do seu negócio em si. Falando que vai prosperar, que vai vender mais, que vai... Enfim, eu falo que é vender Coca-Cola encanada, né? Eles conseguem ainda, às vezes, fazer isso para as pessoas acreditarem que vai ter a Coca-Cola encanada. Pro sucesso, somente persistência é necessário? Quais seriam o combo? Porque persistir também, às vezes, pode ser jumentice. Então, vamos lá. Você pedir para um professor de filosofia te dar uma receita de um combo, ou ele é muito desinformado, ou ele é desonesto, se ele for te dar. Tá? Tem um filósofo do 1º século, um estoico romano, que era escravo, chamado Epicteto, e ele era analfabeto. Tudo que a gente sabe dele foram os discípulos dele escrevendo. Ele tem um livrinho assim chamado Manual de Epicteto, muito bom. E ele diz o seguinte: das coisas que acontecem com você, 50% você tem influência e outros 50% não. Os outros 50% depende absolutamente nada de você. Dos 50% que você tem influência, 50% ainda vão depender de terceiros. Ou seja, o que você tem influência de verdade na sua vida é 25%. Então eu costumo dizer para os meus alunos assim, a pior mentira que alguém pode te contar é que se você se dedicar, se você for persistente, se você for atrás, você correr atrás, você vai ter sucesso. É a pior mentira, certo? Porque mas não é garantidor. É a era que a gente está vivendo, então, né? não é garantidor. Porém, mas... E eu ainda falo assim, ele fala, professor, você tá me deixando triste. Eu falo, foda-se, meu trabalho aqui não é te deixar alegrinho. É te ensinar como a vida é de verdade. Que é um lenço. Certo, exato. Mas, o que acontece? Se esforçar não é garantidor de sucesso, não fazer nada é garantia do fracasso. Total. Certo? Então não estou fazendo uma ode assim a não persista, não se dedique. Não, muito pelo contrário. Só não se iluda, achando que porque fulano fez milhões, você vai fazer milhões. Vai ser igual. Entende? É isso. Agora, olha só. É interessante a gente falar isso, porque, ao mesmo tempo, o fracasso, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. Por que ele é uma escolha? Porque o fracasso é a desistência. Não existe absolutamente ninguém que alcançou sucesso em alguma área, seja qual for, que nunca errou, nunca perdeu. Né? Não vou nem falar fracassar, porque o fracassar é desistir. Então, por exemplo, a gente tem um ditado, o Arthur, meu amigo, está aí comigo, é faixa preta jiu-jitsu também, a gente tem um ditado no jiu-jitsu que a gente diz assim... às vezes conhece faixa branca chega, ele olha faixa preta e parece uma coisa assim tão distante, só daqui 10, 15 anos, né? E aí a gente fala assim, olha, todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Porque vamos supor, eu não sei quanto tempo demora 10 anos. Se lá atrás daqui 10 anos é ele que tá com a faixa. Exato. Eu falei pra Tabata, outro dia eu falei aqui no podcast do negócio do fracasso que você falou, é até legal um filósofo falar isso que eu fico ainda mais feliz, né, que até eu tô indo pelo caminho certo. Um pouquinho diferente, mas eu falo que o fracasso tá dentro de cada um.
Basta você querer que ele, né? Você vai alimentar ele ou não, vai né? alimentar ou não vai, você querer que ele saia de você. Então, acordar cedo, trabalhar não é sinônimo de sucesso, não é porque senão o padeiro seria a pessoa mais rica do mundo, né? Mas todo mundo tem que fazer, acho que tem que ter uma constância, tudo, mas não é porque o coleguinha do lado fez e ficou milionário que você também vai. Porém, você não pode desistir, que é o que você falou. Você Mas vai ter no... Desculpa, falar, meu mas amor. o sucesso que você falou, o sucesso, o padeiro seria rico, às vezes o sucesso pra ele não é riqueza. O sucesso é pra outra você, coisa. Então, é eu o ia dinheiro. falar isso agora. Antes da gente entrar nesse debate, a gente tem que definir primeiro o que é sucesso. Exato. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, cara, você é trouxa, ele fala pra mim. Você poderia ganhar no mínimo 3 vezes mais do que você ganha. Eu te acho um bom vivan. Eu falo, eu não sou um vivan, eu trabalho pra caramba. Mas você poderia, não sei o que, viajar e tal. Eu falo, tudo bem, só que aonde eu tô, eu paro o que eu tô fazendo às 11 horas da manhã e vou almoçar com os meus filhos em casa. E aí eu vou deixar eles na escola. E aí eu vou trabalhar de novo. E aí aonde eu tô, eu paro às 5 horas da tarde, porque 5h30 eu pego um, 15 para 6 eu pego o outro. E eu vou pra casa jantar com eles. Isso é sucesso pra mim. Que... Eu poder, não meço no dinheiro, não estou reclamando. Não é o dinheiro. Não, poderia ganhar muito mais? Poderia. Mas e aí? Quantos amigos meus falaram assim, quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez, falaram assim, puxa, cara, aproveita, porque quando eu percebi meus filhos, eu trabalhei tanto, quando eu percebi meus filhos já tinham crescido e eu não aproveitei. Esse mal eu não sofro. Porque eu aproveito os meus filhos todos os Marcos, dias. eu cheguei num ponto que o meu filho tá com 13 anos e o escritório eu trouxe pra dentro da minha residência, né? Já tem acho que uns 6 para 7 anos, então a metade, vamos dizer, vamos quebrar no meio, a metade da vida dele. Só que antes ele já ia comigo, eu até cheguei a montar um escritório maior, com uma sala de TV, com tudo pra ele. Pra adaptar pra ele. Isso ninguém pode falar pra mim e eu vou ter meus netos, eu vou falar assim, o meu filho eu aproveitei. Exato. Eu poderia ter ganho mais dinheiro, eu poderia ter tido mais sucesso na vida se eu não sim, mas eu não teria essa fala de hoje que esse é o sucesso como pai pra mim. Exato. Eu fiquei com o meu filho sempre. Sim. Eu vi o meu filho, eu vi todas as fases, eu vi tudo, ele sempre teve comigo, ele sempre teve o pai presente. Eu parava de trabalhar toda sexta-feira à tarde pra fazer alguma coisa com ele. Até hoje a gente pega, vai pescar, vai fazer nossas coisas, porque eu aproveito meu filho. A gestão de tempo, né, acaba sendo um sucesso neste momento, porque daí você consegue ter esses gaps aí pra você fazer, não, é a minha família agora, né? É o momento que Então, válido pra mim, tem que vale mais do que mas, dinheiro. Por exemplo, tem um amigo meu que falou assim pra mim, pô, cara, admiro você ficar com seus filhos, que você gosta, né? Eu falei, eu amo estar com os meus filhos. Na verdade, quando meus filhos nasceram, eu tinha uma briga com a minha mulher, mais velha principalmente, porque eu não deixava ela fazer nada. Eu não deixava ela dar banho, eu não deixava ela fazer comida. Você queria fazer tudo? Eu fazia tudo. E quando eu tive que começar a sair pra trabalhar, ela ficava com medo, porque ela não tinha dado banho, ela não tinha... E ela falava assim, eu vou chamar minha mãe. E eu ficava bravo, eu falava assim, não, quem tem que cuidar de filho é pai e mãe, né? Por que você tem que chamar a sua mãe, né? E aí um dia, a minha sogra é incrível, a Jararaca, um beijo pra Jararaca. Sou apaixonado pela minha sogra, ela é psicóloga também, muitos anos, sou muito amigo da minha sogra. Ela me chamou um dia e falou assim, olha, não adianta você querer fazer tudo, porque o modelo dela de mãe sou eu. Deixa eu ir ajudar. A hora que ela pegar confiança, ela vai desandar. Ela não é uma pessoa encostada. Minha mulher sempre foi muito assim de fazer as coisas dela e tal. Mas ela precisa aprender a ser mãe. E o modelo dela de mãe sou eu, não é você. E aí eu parei e falei, puta, como eu sou imbecil, é verdade. Né? O que acontece? Eu queria fazer, eu deixava ela mais insegura. Porque eu pegava meu filho para dar banho, eu tinha a mão grande, não, eu dou banho. Não sei o que, eu dei banho nos meus filhos até fevereiro do ano passado, a gente mudou para uma casa, eu morava no apartamento, mas eles tomavam banho comigo a vida inteira. Né? Um tem 8 agora e o outro tem 5. Mas assim, agora que eles tomam banho sozinhos, então eu sempre fiz questão de estar junto, de comer junto, Participar. de fazer comida. Mais que participar. Né? Participar, eu fico com raiva quando o pessoal fala assim, nossa, é bom você ajuda sua mulher. Eu falo, não ajudo minha mulher. Se for lá em casa, é ela que me ajuda de vez em quando. Porque ela sempre teve os horários mais puxados, né, no serviço, e eu sempre fiz questão de estar com os Essa meus mania, né, das pessoas achar que o homem ajuda a mulher com o filho, né? Mas não tem nada a ver, Não né? necessariamente. Outro dia um amigo meu chegou e falou assim, cara, não, minha mulher é mal agradecida. Eu falei, não, cara, você acredita? Outro dia eu tava lá em casa tal, domingo, aí eu peguei, levantei, lavei a louça. Você acredita que nem obrigado ela me falou?
Meu bom, Aí eu falei pra ele assim, mas... onde tá escrito que ela tem que falar obrigado pra Eu você? falei assim, mas quantas vezes você fala obrigado pra ela? Pra ela. E depois você não comeu também? Não foram os seus filhos? Era um- Sua era mulher, um- cara... Ó, meu Ele filho, já pressupõe que é trabalho da mulher, né? o meu Exatamente. dormiu com a gente na cama, tinha o quarto Por dele anos. bonito e ficou anos com a gente. E até hoje, às vezes, fica comigo. E eu falo, com essa fase que teve a pandemia, tudo que você tá falando aí, eu tô processando aqui. Quantos casamentos acabaram, quantas coisas acabaram, porque Mudou não a existia rotina. isso. Não existia essa compreensão do casal, não existia a relação pai e filho, porque assim, você ser pai de só vir pra dormir, jantar e comer uma pizza de vez em quando, pô, é legal, né? É que assim, a ausência, ela é patológica e a hiperconvivência também. Se você pode ver, são pouquíssimos casais que aguentam uma hiperconvivência, como vocês, por exemplo. Isso vai muito de cada casal. Mas são poucos. Porque a hiperconvivência, ela também é nociva. Tem um amigo meu que ele montou a empresa dele começou a dar muito certo. Ele ficava mais em São Paulo, a esposa no interior e tal, e ela tinha uma clínica veterinária, eles venderam a clínica e ela foi ajudar. Ele falou, cara, acabou com o meu casamento. Acabou com o meu casamento. Eles estão juntos até hoje, mas ele falou assim, cara, a gente acorda falando de problema da empresa, a gente deita na cama, tipo, eu não tenho mais o que contar pra ela, o que contar pra mim, então, tipo, Então, assim, não são todos que conseguem. Que conseguem. A gente tá desde o começo, né? Tem dias ainda que a gente um olha pro outro e fala, hoje não. Hoje não. Trabalho agora. Não. A gente tentou estipular o domingo, né? Mas porque o não domingo teve chegava no dia. final, domingo vamos falar assim, começava o Fantástico, né? Porque é a hora que você já sabe que vai chegar segunda-feira, né? Começava a Planejar falar, a semana. aí, vamos parar, Não, vamos agora parar, vamos tentar mudar essa rotina, porque isso começa a cansar. Mas a gente não consegue. Às vezes a gente sai daqui, tá trabalhando, aí senta, abre um vinho, vai fazer alguma coisa e começa. Não, mas, por exemplo, a minha gira e fala de esposa trabalha trabalho. home office, né? Então ela vai 1 ou 2 dias por semana só pra empresa. E que eu adoro que ela vai pra empresa. Eu falo, não, vai. E aí eu falo pra ela assim, hoje, por exemplo, de terça e quinta ela vai pra empresa. Mas mesmo que toda terça ela vai, mas quinta não é certeza. Mas mesmo de quinta-feira à noite é o dia que ela sai com as amigas dela. Então eu já nem programo, eu já me programo, não marco nada quinta-feira à noite, que é o dia que ela sai com as amigas dela. Ela sai do serviço, vai para um happy hour, vai dar uma volta, vai jantar com outras amigas. Aí semana passada, por exemplo, ela foi almoçar na quarta com umas amigas, na quinta ela saiu à noite com as amigas que era combinado, que toda semana ela vai. Na sexta tinha um casal de amigos nossos que mora fora do país, estava aqui, encontrar o pessoal num barzinho, só que não tinha ninguém pra ficar com meu filho mais novo. Porque a minha sogra foi viajar com o mais velho, o meu pai não conseguia subir para São Paulo, minha irmã tava... E ela falou, não vamos. Eu falei, não, vai você. Eu fico com o mais novo. Por quê? Porque é importante, pelo menos eu acho muito importante que ela saia de casa, porque o meu trabalho eu tô na rua o dia inteiro, então eu vejo gente, eu treino jiu-jitsu, eu volto pra lá, pra cá, faz parte, ela fala assim, pô, todo dia você posta foto com algum empresário em algum restaurante chique, comendo, tomando vinho, eu falo, mas eu tô trabalhando, né? Então, assim, é importante isso, mas cada casal tem que achar a sua dinâmica. Exato. Né? Principalmente quando trabalha junto. Principalmente. Mas não querendo fugir do assunto, eu fiquei intrigada. Você descreveu... Desculpa, me fugiu agora. 2 tipos de empreendedor. Aí você falou da questão de eu ter Empreendedor, personalidade. Personalidade. E o outro, você não O outro descreveu. empreendedor por conduta. Por o cara conduta, que vamos lá. não é empreendedor, mas ele aprende a ser empreendedor. Esse é o cara que pode ter muito sucesso. Ele não vai ficar milionário, bilionário, assim... Não é que ele não possa ficar, ele pode ficar, mas a chance de ficar milionário, de estourar, é do empreendedor de personalidade. Por quê? Porque nós somos empreendedores de personalidade, a gente arrisca muito. Arrisca muito, foi o que nem eu falei. Eu já quebrei 4 vezes, assim, de perder absolutamente tudo, ter que começar tudo do zero. Quando perde, é ruim, a gente perde tudo, mas quando acerta, a gente dá umas boladas. Então, assim... o empreendedor personalidade, ele tem essas possibilidades. O empreendedor por conduta, ele não é um empreendedor de verdade. Então ele tem medo, ele arrisca menos, ele não tem aquela facilidade, mas quando ele aprende a desenvolver uma conduta de empreendedorismo, ele tem uma grande vantagem, que ele é bom com a administração, ele não tem o chip estragado. Ele é pesão no chão. Ele não tem aquele tesão de criar uma coisa nova e outra coisa nova e outra coisa nova, que é o que a gente tem. É a mania que a gente tem, né? Começa a dar certo uma coisa, você fala assim, agora eu vou fazer essa.
Aí você fala assim, não, mas peraí, não, isso aqui tá dando dinheiro agora, vou pegar o dinheiro desse aqui e vou fazer isso, porque isso aqui também pode dar. É o que você tá falando, é o impulso, Eu né? já montei uma empresa no Uber, sem conhecer o cara. Entrei de sócio do Uber. Com o cara do... Por quê? Porque tava meu rodízio, eu tinha um compromisso aí de São Paulo, peguei um Uber e fui conversando com o cara. Era quase 1 hora de viagem, fui conversando com o cara, né? Vocês perceberam que eu sou tímido. Bastante. E aí o cara falou assim, não, na verdade eu sou engenheiro, mas a empresa que eu tava quebrou e tal, né? E eu tô com uma pequena... Eu quero montar uma empresa de Daqui, lugares, vou passar pro Arthur. lugares personalizados para pet. Tipo, uma sala, você tem um quarto, você tem um canto da sala e ele ó. constrói móveis personalizados, encaixados, sabe, móveis sob medida para pets, né? E eu lembrei que tinha um amigo meu italiano que tinha saído de um prédio e alugado uma baita casa lá no Brooklyn, São Paulo, para os cachorros dele, porque o apartamento estava pequeno e a casa estava vazia. Ele falou, não sei o que fazer e tal. E eu falei pro cara, falei pro Uber assim, o que você precisa para montar? Cara, eu preciso de um capital inicial de X. Você tem cliente já? Ele falou, não. Eu falei, se eu botar o capital e eu te arrumar um primeiro cliente, dá para fazer preço de custo só para a gente mostrar o serviço? Você usa a casa do cara como showroom, não sei o que e tal? E ele falou, pode ser. Eu falei, eu entro de sócio, eu ponho a grana, eu te arrumo os clientes, eu quero 50% da preço, beleza? Ele falou, beleza. Liguei pro meu amigo italiano, ó, é o seguinte, acabei de abrir uma empresa com um amigo assim, 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 assado, no Uber, assim, assim, o que você acha? Eu faço para você preço de custo, só o custo do material. O cara falou, demorou, pode vir, pode usar os cômodos que você quiser de casa. E assim, peguei os dados do cara, transferi o dinheiro da conta, não sabia nem o nome do cara direito. Isso tem quanto tempo? Isso tem uns 4 anos. E qual? Aí o que acontece? Só que eu já estava com... Eu tenho mais de uma empresa, né? Eu sou professor de filosofia, sou psicanalista. E aí começou a acontecer, o cara começou a trabalhar, tal. E aí eu não... Óbvio que eu não conto pra minha mulher essas coisas, porque ela fica pé da vida, né? E aí um dia ela ouviu, ela falou assim... Que negócio é esse de cachorro, de pet, não sei o quê? E eu contei pra ela, ela falou assim, imbecil, você não consegue nem dormir de tanta coisa que você tem tá que fazer. arrumando mais coisa. Você tá arrumando mais coisa, mais ou menos que você fala pra ela, né? Tá gastando mais coisa pra fazer, né? E assim, cara, você nem conhece esse cara e tal. Aí eu peguei e falei assim, puxa, ela tem razão. Porque eu tava reclamando que tava sobrecarregado e tava arrumando mais coisa. Aí o que eu fiz? Eu esperei terminar o serviço. Esperei começar a ter outros clientes, quando a empresa começou a girar, né? Porque aí tem outro problema. O engenheiro, ele estudou para ser engenheiro, não estudou para ser empresário, administrador. O dentista, igual. O médico, igual. Então tem um problema sério. Ser empresário é nome na junta. Se empreendedor é outro. É outro. Certo? E você saber ser empresário é outro ainda. Certo? Então, assim, eu esperei a empresa começar a andar uns pouquinhos e tal. Quando ela começou a dar lucro, eu falei pro cara, olha, deixa eu te falar o seguinte. Eu tava conversando com a minha esposa, realmente eu tô com muita coisa tal. E eu não vou continuar com você. Eu dei o pontapé inicial. Eu vou fazer o seguinte. Como você pode me devolver o dinheiro que eu investi? Não, mas a sua parte, eu falei, não quero a minha parte. Eu quero só o que eu coloquei. O empurrão que eu te dei. Ótimo. Sem R$1. Não peguei juros, não peguei nada. Entendeu? O cara... Se você perguntar pra mim hoje qual é o nome dele, eu não lembro. Você sabe se ele tá aberto ainda? Não faço a menor ideia. Putz, eu queria saber disso. Eu também queria saber dessa. Não faço a menor ideia. Mas assim, mas olha só, é esse ímpeto que a gente tem de abrir novas coisas. Então, um empreendedor por conduta, ele é um cara que tem mais capacidade de ficar a longo prazo se dar bem. A não ser, claro, porque quando o empreendedor de personalidade ele consegue montar um negócio e arrumar alguém para administrar, a empresa começa a crescer, o que acontece? Aí David McClelland ele vai comparar as empresas com as crianças, né? Com o desenvolvimento das crianças. Então, assim, quando a empresa abre, ela é uma empresa criança. E como uma criança, vocês que têm filhos, ela demanda atenção total dos pais. Então, quando uma empresa abre, é de 12 a 17, 18 horas de trabalho por dia. Não tem jeito. Então, de 0 a 5 anos, a empresa é uma empresa criança. Não adianta você querer contratar, não sei o que e tal. Não, você que faz orçamento. Vai ter você dia que de faz folga, negócio. não vai Exato, ter isso. não tem dia de folga. Não, dia de folga... Dia de folga. Não tem. Não, é Então, porque assim, os problemas que é uma pipocam. empresa criança. É. Então, a gente chama, o que David McClelland chama de showman. Você é o showman, você resolve tudo. Ela começa a crescer, você começa a contratar alguém, você começa a contratar um comercial. Você delega algumas mas é você coisinhas. que resolve tudo. Não estamos conseguindo. Aí você chega e fala,
eu tenho Dá que pra fazer tudo. E por quê? Porque a empresa é você. É o dono, certo? É o showman. Com 5 anos, ela deveria começar a mudar de fase, ir para uma fase adolescente. Tem empresas que ficam 10, 15 anos com um adolescente ainda. O cara, aí chega uma hora que o empresário não aguenta mais. Ele fala, cara, não aguento mais isso daqui. Por quê? Porque ele tem que resolver tudo. Quando a empresa começa a crescer, e ela começa a passar a empresa adolescente, o que acontece? O seu Zé, que era motorista da família, não dá mais para ele ser responsável pelos carros, porque agora a gente tem uma frota de 15 veículos. Precisa fazer manutenção, precisa fazer rodízio de Não pneu, é mais ele. precisa fazer seguro. Não dá mais. Não dá mais para sua prima, que era boa de Excel, cuidado financeiro, porque agora você tem 30 funcionários. Você precisa de um departamento financeiro. Não dá mais para o seu irmão, meio-dia, sair, abandonar a empresa para ir surfar no Guarujá e voltar só segunda-feira à tarde. Não dá. E aí o que você tem que fazer? Você tem que começar as demissões. Por quê? Porque quando a empresa começa a virar adolescente, a gente começa a contratar. Não, porque agora eu contratei um gerente, o cara que vai vir, contratei uma menina do RH, contratei um cara... E aí acontece uma coisa muito comum, que é o nós contra eles. Por quê? Porque chegam os profissionais qualificados e eles chegam para fazer acontecer. E o dono fala assim, eu estou trazendo você porque eu quero que você arrume isso daqui, que você faça departamento de marketing, que você faça... Beleza. Aí tem o familiar do lado ali que não assim, faz... Não. Chegou agora, 15 anos, 5 anos que a gente faz desse jeito e agora quer mudar tudo. E eu dou um conselho aqui em off para as pessoas. Você pegou num ponto muito bom e como podcast a gente tá puxando ali pro lado do empreendedorismo, do lado do negócios, do marketing, tudo que é um foco que a gente tem um propósito de se um que tiver em casa aprender qualquer coisa que o Marcos falou, a Tauta falou, o Danilo falou, pra gente já é uma vitória, que é o que a gente quer. Esse é o foco do nosso podcast. Não contrate quem você não vai conseguir demitir. É isso, porque família é muito difícil de você demitir. Então, é que depende muito de cada. Você não pode ser rígido, porque quando você começa, você não tem recurso suficiente para contratar um bom profissional e você não pode contratar alguém que você não confia. Sim. Então, por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, já demiti meu irmão, já demiti meus primos, assim, não tenho problema nenhum. Mas você tem que saber separar, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um braço direito, na minha empresa de segurança eu tenho mais de 120 funcionários. Hoje, quem cuida de todo o meu operacional é um cara que está comigo há 8 anos. Mas no começo, quando ele começou nas rameladas, não sei o que e tal, mandei embora. Eu mandei embora ele e ele ficou fudido, ficou desempregado. E aí, no final de semana, eu chamava ele para comer uma pizza. Eu falava, pô, você não quer que sua mulher coma uma pizza? Porque virou meu amigo. Mas no serviço não estava prestando. Não e a tava mulher mais. dele tinha raiva de mim. O problema É que é esse. a gente é responsável pelo que a gente sente, da maneira que nós agimos. Agora, do jeito que o outro vai sentir, não tem como você É complicado como o se Marcos está falando, responsabilizar. porque assim, quando a empresa ela passa da fase da adolescência, que foi legal da maneira que você colocou, e ela começa a ficar madura, é a hora que ali os erros começam a custar mais caros. Porque assim, você vai ter que demitir, não tem jeito. Porque eu já tive, por exemplo, eu tinha um outro supervisor antes desse, que ele estava comigo há muito tempo. E eu fazia as planilhas e tal, porque eu já não aguentava mais eu ficar na noite, toda noite. A minha empresa de segurança é especializada em casas noturnas. Então, assim, eu não aguentava mais. Então, eu contratei o cara, e o cara é muito experiente de noite e tal. E eu dava as planilhas e eu dava o dinheiro separado na mão dele, assim, ó, balada tal, tanto, já com separado. Ele ia arrancando os elásticos e ia fazendo um bolo de dinheiro, assim, ó. Ele não olhava as planilhas, ele chegava para segurança e falava assim, quantos dias você trabalhou? Tanto. Aí o cara falava quantos dias queria, ele... Chegava no final da noite, ele falava, faltou dinheiro, você deu dinheiro errado. Eu falava, não dei errado. Não tem como, olha a planilha. Eu falei, aqui, ó, se foram 100 seguranças por dia, 500 seguranças, pagando a X cada um, não tem como, tá errado. Não tá errado. Então o que acontece? Eu tomei um prejuízo gigantesco. Ele é meu amigo até hoje, eu faço conversa, me liga e tal, mas tomei um prejuízo gigantesco com ele. Mas a culpa de quem que era? Minha? Sua. Por quê? Porque eu estava exigindo dele algo que ele era incapaz de me dar. Ele não tinha a condição intelectual, de estudo, de entregar o que eu precisava. Mas é o que o empreendedor não faz, né? Ele atribui a culpa ao outro. Terceiriza o problema. Terceiriza o problema, exatamente. Então, se foi você que escolheu, não existe isso, né? Porque sempre é culpa, porque no final das contas vai sair do meu bolso, né?
Então, assim, a culpa é sempre minha. Seja por negligência, Você seja é o pilar, por má escolha. você é o pilar, você que está fazendo as escolhas. Claro. Então, assim, e aí o que acontece? Começa um problema na família. Tá vendo? Fulano subiu a cabeça agora. Porque começa a sobrar dinheiro. Na fase adolescente, começa a sobrar dinheiro. Só que outro erro do empresário, do empreendedor, quando entra na fase adolescente, ele troca de carro, ele vai para a Europa, ele quer um apartamento maior e ele não põe esse dinheiro na empresa. Né? E aí começa excesso de reunião. Excesso de reunião para isso, reunião para aquilo, reunião para aquilo. Por quê? Porque ele precisa, não é botar só gente nova. Se ele não estabelecer processo, os antigos não conseguem entrar. Então, por isso que é importante ele voltar ativa, porque ele está cansado, começa a contratar porque ele não aguenta mais ser o showman. Aí dá aquela refrescada. Aí começa a reunião. Aí começa nós contra eles. Olha, tá vendo? Não sei o que. Essa molecada nova aí chegou achando que sabe das coisas. Eu faço isso. Aí o teu tio fala, faço isso há 30 anos. Agora vem falar que eu estou fazendo errado. Não sei. Então, assim, é importante que ele não faça só reunião, que ele estabeleça processo. Quando estabelece processo, não tem desculpa. Tem que todo mundo seguir e vai aliviando dele. Até a medida que depois de 11, 12 anos de empresa, a empresa consiga se tornar uma empresa madura. Quando a empresa passa para a maturidade, o dono ele já é dispensável na empresa. A empresa tem que andar sozinha. Que aí é onde brinca, né? Que ele vira o presidente, ele vira o CEO, ele sai de cena. Ele pode virar conselheiro, ele pode ser, e ele pode não fazer nada. Entende? Mas ele virou uma empresa madura. A empresa tem que andar sem você. Esse é o objetivo. Se persistência desse para mensurar, vamos falar da tua empresa, que você falou que tem 22 anos, né? Sua empresa da parte de segurança. Da parte de minha segurança, Quanto você percorreu esse caminho para persistir para ela estar aí até hoje? Porque, cá entre nós, 22 anos de empresa é sucesso. Assim, 22 anos que eu trabalho com segurança, né? Não de empresa. De empresa deu uns 17 anos. Mas assim, eu fui criado em Santos. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu queria abrir uma empresa, né? Queria abrir uma corretora de seguros. E meus pais falaram assim, não, meu pai tinha quebrado, meu pai estava com de grana, minha mãe, emocionalmente, minha mãe falou, não vou me responsabilizar, meu pai não. Eu falei, então tá bom, então vocês me emancipam. Aí meu pai falou, tá bom. No outro dia a gente foi no cartório de manhã, e eles me emanciparam. A partir de 16 anos de idade eu era maior de idade. Eu podia fazer o que eu quisesse. Bora empreender. Montou a corretora. Eu era maior de idade, inclusive criminalmente. Podia ser preso, não. Eu sempre trabalhava desde os 13 anos de idade. E tinha já um dinheiro guardado e tal, bora montar a corretora. Com 18 para 19 eu quebrei. A primeira vez. Que era ainda da corretora. Quebrei, porque eu fiz uma jogada arriscada com dinheiro, peguei dinheiro do banco emprestado para um negócio que eu acreditei, para um outro negócio, quebrei. E aí eu não tinha... Você sangrou então a empresa, por isso que você Exato. quebrou. Não foi por conta dela em si. Não. Porque eu não deixava dinheiro na empresa, eu tirava todo o dinheiro e eu comprometia inclusive capital da empresa para poder... eu já fiz isso. Todos fizemos. E aí o que acontece? E aí eu quebrei, aí perdi tudo do dia para noite. E aí eu não tinha com que ganhar dinheiro. E aí eu fui fazer cobrança no porto. Pra estivador, pra... Você foi em busca disso ou alguém ofereceu? Não, mas porque assim, eu sempre fui lutador, eu sempre fui grande. Marrento, vou fazer cobrança. Não, e aí falava, eu preciso aqui, tem uns cheques aqui eu vou. eu te dou metade se eu sei que você recebeu. Vambora. Tá. E aí, só que assim, e aí mais ou menos ingressei assim com 18 anos, ingressei nessa vida. E aí eu falei, mas isso daqui não tá dando certo, Santos. Vou embora pra São Paulo. Sou um cara que tem estudo, sou um cara de família e tal, vou embora pra São Paulo. Só que cheguei aqui em São Paulo, não tinha dinheiro pra comer. Não tinha dinheiro pra nada. Não tinha lugar pra ficar? Tinha, porque assim, meu irmão tava estudando aqui, ele tinha uma bolsa no Mackenzie, ele morava numa kitnet no Bexiga. Aí você veio pra ficar com ele? Eu vim pra cá ficar com ele, fazia 1 mês, 2 meses só que ele tava aqui. Sem faculdade ainda? Eu sem faculdade ainda. E aí eu fui trabalhar de segurança no forró risca-faca. Pra ganhar R$35 no final da noite. E aí o que acontece? Eu tive alguns problemas assim com a minha mãe, porque minha mãe era uma mãe muito... ela sempre foi muito dominadora e eu nunca me submeti a ela. Como eu sempre trabalhei desde cedo
E aí ela ficou muito revoltada que eu quis sair de casa. Eu falei, vou sair de casa. E meu pai falou assim, beleza, quer fazer sua vida, vai fazer sua vida. E ela ficou revoltada. Ela falou pro meu irmão assim, se você receber seu irmão aí, eu não vou pagar R$1, vocês vão passar fome. E aí meu irmão falou assim, beleza, não tem problema. Aí meu irmão tinha bolsa no Mackenzie, ele foi trabalhar de faxineiro numa balada e eu fui trabalhar de segurança em outra. E a gente começou a fazer a nossa vida, e a gente foi fazer a nossa vida na noite. Com o tempo, eu resolvia as coisas na balada, porque eu sempre fui um cara estudado, então assim, eu resolvia mais que o gerente as coisas. Porque, às vezes quando chegava o dono da balada, o gerente tinha uma confusão, eu falei, não, já resolvi. Como resolveu? Quem deixou você resolver? Eu falei, não, ninguém deixou, tô vendo o problema aqui, eu fui e resolvi. E aí, abri a corretora em São Paulo, reabri a corretora, comecei a trabalhar com seguro, saí da noite. Quando cheguei em São Paulo, eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava no shopping, trabalhava com a corretora de dia e era segurança à noite. Fiquei 4 anos sem ter um dia de folga. 4 anos. Dormia Isso com quantos nada. anos, Marcos? Isso com... 20 e poucos? 22. 21, Caramba. 22 anos. 4 anos sem ter um dia de folga. Porque o dia que eu tava de folga num, tava trabalhando nos outros. Aí a segurança começou a dar certo, parei de ir pra noite. O pessoal da noite começou a me ligar nos shows grandes. Dá pra você vir ajudar? Porque quando você tava aqui, você... Resolvia as coisas, tal, você organizava. E aí um dia um cara falou assim, pô, você não quer ficar responsável da equipe de segurança, não? E eu falei, tá bom. Plim. Aí o outro falou assim, você não quer ver outra casa? Aí eu falei, cara, tem Ó o uma demanda empreendedor, aqui. ó o empreendedor É? personalidade. No Bexiga, cara, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, no Bexiga em São Paulo, eu peguei e falei, cara, juntei com... Tinha um polícia lá que era um cara que me ensinou muito na segurança. Falei, cara, vamos abrir uma empresa? Ele falou, pô, vamos, com você eu abro. Nem tinha CNPJ, não tinha nada. Comecei já a ir nas baladas, falei, ó, eu já tinha nome na noite, ele também. Ó, então a gente tava na empresa cuidando das baladas e começamos a botar a segurança Fixo no lugar. De repente, cara, pô, eu tava com mais de 100 funcionários. Aí eu falei, vou ficar aqui me matando vendendo seguro? Não vou. Fechei a seguradora, a corretora. Bom, quebrei outras vezes, né? 2000, quebrei uma segunda vez mais pra frente, eu não tinha filho ainda. Depois eu tive meu filho, aí começou tudo muito bem de novo, a empresa de segurança voltou. Em 2015, final de 2015, começo de 2016, o meu irmão apareceu e falou assim, cara, tem um puta negócio aqui e tal, não sei o que. Tem um cara que montou um shopping lá no Heliópolis, que é a maior comunidade de São Paulo, né? São acho que mais de 200 mil pessoas na comunidade. Ele falou assim, cara, o cara montou um shopping lá pra mulher dele, é um cara milionário, só que a mulher nunca cuidou, o shopping tá abandonado, eles estão indo embora do Brasil e ele tá vendendo o shopping. Vamos entrar, Chile? Que meus irmãos me chamam de chileno. Vamos entrar, só que assim, eu tenho um sócio investidor, não sei o que e tal, mas eu não vou entrar sem você, porque você é empresário a vida inteira e tal. Beleza, aí eu comecei a olhar, eu fiquei apaixonado no negócio. Só que eu fui levantar o sócio investidor dele, um histórico do cara todo enrolado, o pai do cara um monte de histórico de estelionato. Eu peguei e falei assim, ó, com esse cara eu não vou entrar. Não vou entrar, não. Ele, não, mas o negócio é bom, tá, mas e aí, a gente não tem dinheiro? Eu falei, eu ponho o dinheiro. E aí eu pus o dinheiro, só que só eu pus dinheiro. Só que eu não entendia nada do negócio. E aí veio o impeachment da Dilma e minha mulher falava assim, não entra. Não é. entra. É que você não vai escutar ela. Não vou. A resistência subiu. Mas não é só isso. Mas A não é resistência, só... a mas resistência. por quê? Porque a minha mulher, ela não é empreendedora. A minha mulher ela nasceu para ser empregada. Ela falou, não quero ser dona de negócio. Então, para minha mulher, nunca nada é a hora. Não, é legal, mas não é a hora agora. Eu falo, mas escuta, mas negócio você tem que fazer na hora. Se você não faz, Já era. Já era. Não adianta daqui 5 anos, você vê, daqui 5 anos já acabou a oportunidade. Já entende? era, passou. Então, e aí eu me acostumei o quê? Puta, ela era muito pessimista, porque ela só via as coisas ruins, né? Só via, minha mulher, eu chego um negócio com tesão, assim, não sei o quê, olha só, ela... Isso. Aí eu me broxo. Então, às vezes, quando eu monto um negócio novo, eu fico assim 1 mês, assim 2 meses sem contar pra ela, só pra eu poder usufruir do tesão de estar fazendo as coisas, porque depois eu sei que ela vai botar um monte de defeito. E eu falo pra ela assim, você só vê os defeitos? Ela fala, é porque você só vê os pontos positivos. Você só vê o bom, pô. Então hoje... Né, Tá entendendo, né, Tal? Bom, enfim. Aí quebrei de novo. Quebrei pela 3ª vez. Não perdi deu tudo. certo. Perdi mais de 1 milhão em cacetada. E assim, quando eu assinei o contrato do shopping, 1 semana depois ela descobriu que estava grávida de novo. O shopping ainda existe? Não, existe o prédio, mas o shopping não existe. E era demais, mas assim, eu não entendia nada do negócio, meu irmão também não. E meu irmão era um cara da noite, ele virou promotor, dono de balada. Aí, bom, enfim.
nunca ia ficar. Ele falou, não, eu vou administrar. Você acha? Tava acostumado a ganhar dinheiro na noite, bebendo, nos camarotes. Você acha que ia ficar lá o dia inteiro, na favela, no shopping? E ingênuo fui eu de acreditar, entendeu? O que foi errado da história? Eu! Claro que ainda pus uma puta grana, né? E, bom, enfim, e pra contar pra ela? Que quebrou. Meu bem, vem cá. Senta aqui. Cara, enfim. Aí você escuta aquela palavra lazarenta, né? Eu te avisei. avisei. Não, ela nem fala. Não, ela nem fala. Ela não fala, mas eu sinto ecoando na cabeça dela. né? Ela nem precisa falar. Mas assim, hoje a gente vai amadurecendo, né? Hoje espera-se que a gente amadureça. Então hoje é o contrário. Quando eu me empolgo muito com um negócio, eu não faço. Eu levo primeiro pra ela. Eu aprendi isso. Nós quebramos 3 vezes, mas bem quebrado mesmo. A última foi no começo da pandemia. Eu mandei 150 funcionários embora. Eu e a Tauta, a gente quebrou 3 vezes bem. A gente achou que não ia levantar, aí conseguimos. E a última vez que quebrou assim, foi o período que ela ficou fora da nossa empresa, que ela foi trabalhar em outro lugar. Tive um desafio. Aí ela foi pro desafio, eu falei, vai, a gente tá numa situação apertada. Aí foi quando eu tava contando pra você que a gente trouxe a agência pra nossa casa. Foi um amigo meu, que é meu cliente, que é consultor, que veio me trazer um negócio, ele entrou na garagem da minha casa e falou, por que você tem uma garagem desse tamanho? Por que você não... Não, imagina que eu vou trabalhar em casa, falava pra ele. Não vou trabalhar em casa. Eu falei assim, não vai. Aí, aquele negócio começou a dar um insight pra mim. Eu comecei a mudar. Aí, o que você falou, nossa, tá guardado aqui agora pra mim. A questão do amadurecimento. Hoje eu vejo o amadurecimento. Hoje eu vejo, assim, que eu não sangro a empresa. Montamos o podcast. Pô, é legal, mas sem sangrar. Aí você começa a inverter todo o ciclo, que é o que você falou. O tesão, eu continuo tendo tesão. Só que antes eu deixo baixar. Aquela adrenalina baixa, eu falo assim, deixa eu ver como vou fazer. Põe lá o ponto positivo, ponto negativo e começa a puxar. Você tem a sua esposa pra falar isso. Eu e a Tata é 2 malucos. Nossa. Porque quando a gente faz as coisas junto, é o fósforo e a gasolina. Nós já estávamos preparados para o home office antes dele acontecer. Sim. Então, pra gente foi ótimo. Agora, quando você fala que teve que demitir 150 funcionários, foi da empresa de segurança. Foi Como persistir após Então, este período? Foi muito difícil, assim, porque eu fiquei segurando o máximo que deu, porque como eu sou especializado só em casa noturna e eventos... Tudo fechado. Fechou Acabou. Tudo, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Eu fui estudar depois, eu fiz faculdade de filosofia, depois eu fiz faculdade de teologia, fui estudar psicanálise, aí eu fiz pós em filosofia da PUC, aí eu fiz pós em ciências políticas. Então, assim, eu gosto muito de estudar. Não parece, mas eu sou nerd, sempre fui nerd, né? Mas eu sempre estudei por gosto. Cara de nerd, você não tem, mano. Não tem. Não tem. Cara, todo mundo diz que eu sou muito parecido com o Brad Pitt. Eu também acho. Cara, é impressionante. Eu tô até pensando em fazer uns covers assim, dar um dinheiro. Eu acho. E assim, que a gente estava falando antes do podcast, eu uso exatamente essa minha imagem para quebrar esse estereótipo. Eu sou parecido com o Tom Cruise. É o Tom Cruise credo. Cruz credo, só se for. E aí o que acontece? Eu segurei o máximo que deu. E um dia eu fiz uma reunião pelo Zoom, falei, galera, não dá. Eu tô absolutamente sem renda nenhuma, né? Tô zero. E vou ter que, encerrar as atividades pela primeira vez em quase 20 anos e tal. E foi bem difícil para mim. E eu escrevi um livro agora, né? Eu vou falar daqui a pouco do livro, mas eu estou escrevendo um segundo livro sobre gestão de pessoas, que sempre foi o meu forte como empresário. Na verdade, eu acabei demitindo na pandemia 120 funcionários. Eu não tive absolutamente nenhum processo trabalhista. Nenhum. E mais do que isso, eu começo o meu livro, agora o segundo livro que eu estou escrevendo, eu começo contando essa história. Alguns dias depois que eu encerrei as atividades da empresa, o governo liberou o auxílio emergencial, que eu não tinha direito, claro, porque eu sou empresário. E aí 2 grupos de seguranças, 2 grupos distintos que eu não se conhecia, me procuraram e falaram assim, olha, patrão, a gente conversou entre a gente, você tem 2 filhos e tal, e a gente quer dividir o auxílio com você, porque você sempre ajudou a gente, cara. Isso que olha, arrepia, Chorava igual criança. Até porque, por eles, assim, claro, eu nunca ia aceitar, até porque eles não têm noção, né, do meu padrão de vida e tal, e eu falo para eles assim, falava para eles, não, mas... Aí eu falei, mas a minha esposa está trabalhando, né? Ela tem uma reserva, eu estou tentando pegar um empréstimo para empresários no banco e tal, mas assim,
Eu começo no livro contando a história, eu falo assim, eu não sei se eu dei certo como empresário, mas eu sei que eu dei certo como ser humano. Como Exato. pessoa, Como sensacional. pessoa, porque exato. para isso A acontecer, integridade, o respeito. eu tava falo, assim. o ser humano, a gente, né? O ser humano, ele tem essa... A gente precisa de uma autoaprovação. Tem tudo isso aí, eu acho que a gente vai marcar um outro podcast, a gente tem que falar... Uma série, né? Uma série, Psicanalista. muito, puxar Uma muito. série. E eu tenho que nem o Vinícius que tá aqui hoje, por exemplo, trabalhou comigo quando ele tinha 19 anos. Se eu tivesse sido uma má pessoa, se eu tivesse sido um mau empresário, ele não estaria hoje, meu amigo, ele não trabalha mais comigo, ele é meu amigo. Sinto muito isso. Coitado. Ele, Meus pêsames. tadinho, né, mano? Ele achou que ele tinha fugido e não conseguiu. Não Que conseguiu. desgosto pra sua mãe. Você viu, cara, isso, né? coitado. Ah. Ele tava. Quando ele achou que ele conseguiu, eu consegui A convencê-lo gente laçou de novamente volta. a fazer parte da minha vida. Então isso pra mim é muito bom. Eu tava esses dias no Instagram, mandou uma pessoa mandando mensagem, contando coisas que eu não lembrava de quando eu era mais novo. Obrigado por o que você fez. Eu falei assim, isso é você ser o ser humano. Então o que aconteceu com você, independente se você ganha milhões ou não, isso é o maior valor. Isso é o famoso que é o valor, não é o preço, né? Isso é sucesso. É sucesso. Exatamente. Eu tenho amigos meus que ganham 200, 300, 500 mil por mês. E eu Não é acho feliz. um fracassado, porque a família, o cara separou. Não que separar seja o fracasso, mas assim, Sim. o cara separou. Mal tem contato com os filhos ele tenta contato, os filhos só procuram quando quer dinheiro. Os amigos são só amigos que ele não confia, porque são caras que ele fazem negócio e é uma crocodilagem, entende? E eu falo assim, cara, eu tenho sucesso na minha vida, eu só faço o que eu amo. Cara, eu amo tudo que eu faço, eu amo dar aula, tanto que eu dava aula de graça no estado, eu dei aula muitos anos como voluntário. Eu amo atender como psicanalista. Hoje, economicamente, se eu te falar, para mim é ruim o tempo que eu perco, porque eu ganho muito mais dinheiro como empresário. Eu tenho 2 empresas, além da empresa de segurança, eu tenho uma empresa de network, né, para donos de grandes negócios, faturamento acima de 50 milhões. Tem empresário lá que tem faturamento de 1 bilhão, 2 bilhões. Então eu perco dinheiro o tempo que eu ganho atendendo, mas eu amo atender. É que você já tá na fase do tempo é dinheiro. Sim, Só que a gente pode Mas, optar, que nem escrever um livro, que a gente vai falar do seu livro, que eu acho que isso é o sucesso. Eu acho que tem uma frase, eu não vou lembrar, você como um bom professor vai lembrar, que o homem ele tem que ter um filho, tem que escrever um livro, plantar uma árvore, aquela história toda lá, né? E eu acho legal, porque você chegou nesse ponto. Então hoje você faz as suas escolhas. Então. Tanto que eu cobrei só 10 mil pra vir aqui. Só ó. 10. Barato, E ainda fez em 3 vezes, a gente mandou a entrada Mas- e com certeza o resto a gente não Mas vai pagar, né? Exatamente, deu sorte porque ele parcelou, então. Então, eu acho que você, quando você chega num ponto de você escolher, não, eu vou fazer isso pra ajudar. Foi o que a Tabata falou do podcast, a gente, todo mundo. Não, mas a pergunta de todo mundo, Marcos, todo mundo, vocês vão ganhar dinheiro onde? Eu falei, sim, mas eu não tô fazendo pra ganhar dinheiro. Exato. Não, mas o patrocinador, o patrocinador é pra manter o negócio rodando. A engrenagem girando pra não ter que colocar. O que eu podia, eu já coloquei. Então eu tenho que só conseguir um apoiador pra me ajudar. Mas vocês vão ficar gravando toda semana, vai fazer tudo, tem edição, tem tudo, pra vocês não ganhar nada? Isso é loucura. Eu falei assim, então. Eu não falo com essa pessoa, eu não discuto, eu não falo nada. Porque pra mim, não. Eu quero passar algo adiante. Se isso for um sucesso, se isso lá na frente monetizar, se eu ganhar dinheiro, aí é consequência do ato que eu gerei lá atrás. Mas o que eu quero o Marcos veio aqui hoje e falou um monte de coisa do cara que tava lá na casa dele, fudido, entendeu? Cheio de prova, assim, olha esse cara, mano. Esse cara conseguiu. Eu vou conseguir também. É o que eu mais quero. Você sabe a história de Thomas Edison com a lâmpada? Vai, segue. Depois sabe, eu Por volto. parte, Não. sim. Não sou Não. tão Thomas inteligente. Edison, ele, pelos cálculos matemáticos, ele chegou à conclusão que a lâmpada elétrica funcionaria. E aí ele começou o primeiro protótipo, não deu certo. O segundo protótipo, não deu certo. O terceiro protótipo, não deu certo. Aí volta para a prancheta, os cálculos matemáticos estavam certos. 20º protótipo, não deu certo. 50º protótipo, não deu certo. E ele foi. Quando ele chegou no 100º protótipo, você poderia dizer que ele foi preguiçoso? Que ele não foi persistente? Não. Se ele desistisse, ok. Ele continuou. Quando ele chegasse no número 500, você diria que ele foi preguiçoso? Que ele não foi persistente? Preguiçoso, não. Quando ele chegasse no protótipo número 1000 vezes você fazendo um modelo físico, não é só fazendo, construindo e tal, você diria que ele... Não. Preguiçoso, não. Ele só obteve sucesso na lâmpada elétrica
Depois do protótipo, 1.500. Durante 1.500 vezes, ele voltou para a prancheta e redesenhou um protótipo, porque ele tinha certeza que aquilo estava certo. Ele foi teimoso. Certo. Ele não foi teimoso, ele foi persistente. Persistente. Teimoso, qual a diferença da persistência e da teimosia? Porque a diferença é que a teimosia é quando você insiste numa coisa que não tem como dar certo. Tá. Então, por exemplo, eu quero ser médico. E eu vou para um processo seletivo de médico. Só que eu não estudei medicina. Estou sendo teimoso. Eu vou passar quando? Nunca. Certo? Ou eu quero ser delegado. Fiz direito. Só que eu não estudo para prova. Eu fico prestando prova, mas eu não estudo. Eu estou sendo persistente ou teimoso? Teimoso. Agora, se eu estudo, se eu me dedico e se eu sei que eu vou conseguir aquilo, e aí é questão de tempo. Aí porque cai na se você persistência. para, você fracassa porque você desiste. Aí é persistência. Eu estou fazendo por onde? Entende? Eu estou buscando, não deu certo dessa vez, eu faço do outro. Por isso que a vida, a maioria das pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem, porque elas desistem da vida. As pessoas, elas entram num emprego que elas não gostam, elas reclamam, elas têm uma vida que elas não gostam, elas ficam reclamando do governo, reclamando do dinheiro, do salário, só que chega final de semana, o mesmo dinheiro gasto no barzinho, na bebida, no churrasco, aqui, e elas não fazem nada para mudar. Nada. Mais do mesmo. Einstein dizia assim, insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, assim, de novo, eu não estou fazendo uma ode aqui à meritocracia, que se você fizer... Não é isso. Tem gente que vai tentar a vida inteira e não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai, porque as circunstâncias do meio, tem muitas circunstâncias que vai influir, mas ela vai sair de onde ela estava. No mesmo lugar ela não fica. Entende? Então, assim, dedicar-se, persistir, ele não te garante o sucesso. Isso é uma mentira. Mas não fazer nada é garantia do fracasso. E se você persistir, pelo menos do lugar que você estava, você sai. Você falou outro dia, né? A gente tem essa mania. Ninguém vai bater na porta da sua casa. Vem cá, você foi escolhido para fazer tal coisa. Se você não tá tentando fazer aquilo, você prestou um concurso. Ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar assim, viu? Você passou na vaga do concurso que você não prestou. Exato. Entendeu? Eu falava pro meu irmão, eu tenho um meu irmão mais novo. Ele até 26, 27 anos de idade, ele só ficava no banco da praia fumando maconha e pegando onda. E aí eu falava pra ele assim, cara, por que você não vai trabalhar? Não, eu não consigo arrumar um emprego. Eu falo, como é? Eu acho que você vai ser o quê? Como é que você Eu falei, peraí. E ele já queria um emprego? Ele não queria? Ele já queria, tipo, gerente, supervisor. E eu falo assim, deixa eu ver se eu entendi. Você vai estar no banco fumando maconha, vai estar um empresário correndo na praia, que Santos tem uma empresário, de repente o cara vai parar, vai olhar pra você e falar assim, você! Você é a pessoa que eu quero pra minha empresa. Pra ser o gerente da minha empresa. Entende? Cara, então isso não é, isso é ilusão, isso é sonho. Isso não é objetivo, isso é sonho. Você acabou de falar um pouquinho atrás da empresa que você fez de network. Se as pessoas entendessem o tamanho que um network cresce o seu negócio, porque é aquela mania, não, o meu tá bom aqui já, não preciso fazer tal coisa, é o que você falou. Ele tá lá, fumando um negocinho dele, gostosinho, curtindo onda, vai passar o empresário? Não vai. Agora, se ele tivesse indo em várias reuniões de negócio, várias coisas, estudando para ser um gerente, mesmo que ele nunca foi, ele vai ter a oportunidade de ser. Aí é mais do mesmo, é zona de conforto, é não querer abrir o leque para novas possibilidades, encontrar novas pessoas. Explica, a zona de conforto não é confortável. Não é. A zona de conforto não é confortável. Tem até um meme que fala assim, nossa, essa é a minha zona de conforto, se essa é a zona de conforto, nunca tive. A zona de conforto não é confortável, só que ela é conhecida. Então eu prefiro ficar aqui reclamando do meu emprego. Eu tenho um conhecido que é um puta cara inteligente, tem um puta currículo, mas ele tem medo. Ele tem muito medo. Então ele fica em empregos assim que ele odeia e eu falo assim, cara, sai. Não, mas e aí? Eu falo, você tem dinheiro para ficar, no mínimo, se você só manter o padrão de vida que você tem, com o dinheiro que você tem guardado, você fica 5 anos vivendo tranquilo, sem ter... É um nível que ele é preocupado, assim, pra você ter como ele tem medo. Eu falo, sai, manda currículo, vai para outro lado. Mas se for pior? Eu falo, e se for melhor? Não, mas e se for pior? E se for melhor?
ele Eu falei pra ele, você percebe que por medo de ser pior, você tá passando a sua vida infeliz. Mas aí Freud A explica. vida inteira infeliz. É só ele fazer uma terapiazinha que ele descobre e supera isso. Só uma terapiazinha, você tá sendo muito condescendente. Porque o mais difícil que existe na vida é encarar os próprios fantasmas. Assim, é o medo que você tem dentro de você, né? Porque a gente que tem uma veia um pouco mais empreendedora, que nem se eu fosse seguir um pouco mais da minha família, não faço nada, né? Eu saio um pouco da caixa, vamos assim dizer. E a gente vem de outra educação. A gente é da época que você tinha que estudar para ter um emprego. Sim. E eu falo assim... O diploma te traz eu falei pro meu sobrinho outro dia assim, eu falei assim, enquanto você for empregado, tem alguém ganhando mais dinheiro que você. Quer que eu troque a taça? Não. Tô satisfeito que eu vou dirigir ainda. Então, beleza. Assim, só que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E tá tudo bem. Hoje tem um grande problema também, as pessoas vendem uma necessidade de você ser... você tem que ser empreendedor, você tem que ser dono do seu negócio. Não, você por não exemplo, tem que nada. a minha mulher fala assim, eu não quero ser dono do meu negócio, eu gosto de ter 30 dias de férias, eu gosto de chegar sexta-feira, fechar meu laptop assim, ó. E só acabou. for me Acabou. preocupar. Exato. Só vamos me preocupar na segunda. Eu saí de férias, fica alguém no meu lugar lá... Pode falar palavrão? Pode. Foda-se se não puder também. Foda-se, Você entendeu? pode. Depois dos 10 mil de cachê, pode. E assim, é uma questão de escolha pessoal. Não é nem de escolha pessoal, minto, desculpa. Não é uma questão de escolha pessoal, é uma questão de perfil. 2 a 5% apenas são empreendedores de personalidade. Nasceram... Eu nunca fui empregado na minha vida. Assim, engulo sapo pra caramba, né? Às vezes mais do que como se fosse empregado, mas eu nunca fui empregado. Eu já virei 2, 3 dias trabalhando. Eu fui chefe de segurança do Ronaldo Fenômeno, fui chefe de segurança de algumas celebridades. Então, eu tinha as casas noturnas, eu trabalhava de dia, tinha corretora, ainda fazia segurança. Eu andava no carro com uma mala, eu dormia no carro. Mas ser empreendedor é isso. As pessoas acham que ser empreendedor é ficar atrás de uma mesa ganhando dinheiro. Mas eu fiquei feliz pela sua porcentagem aí, somos únicos. Poucos Diminui, e únicos. porque a Tabata sempre foi muito mais atirada. A Tabata me mudou, né? Eu posso falar isso e eu não tenho vergonha nenhuma. São criações totalmente diferentes. E a minha família sempre na segurança, querendo a segurança. E eu, quando fui trabalhar, eu falei assim, eu não consigo trabalhar pra ninguém. Não quero ninguém mandando em mim. A pessoa fala assim, não, mas eu faço do meu jeito. Não, mas tem que fazer assim. Eu falei assim, não, mas se é mais rápido eu fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não, mas o processo é esse. Eu falei assim, eu não vou cumprir seu processo. Eu vou fazer da maneira... Você quer o resultado? Se eu chegar no mesmo resultado, eu vi que eu não queria isso. E aí eu fazia direito na época, a Tata chegou e falou assim, mas você não gosta disso, né? Eu falei assim, pô, eu gosto de fazer festa da faculdade. Pô, festa da faculdade eu acho legal. Ela falou assim... Pô, daí começamos a ficar junto. Aí eu fazia festa, fazia isso aqui, era promotor de festa, eu entregava folheto na rua de balada. E isso começou. E isso virou uma agência de marketing pra gente. Então, assim, a persistência de começar, de fazer. A gente teve revista, foi a primeira empresa que trouxe TV de mídia indoor pra cidade. Começou a ter no interior, não existia isso. Aí eu falo assim, hoje uma grande parte do que eu sou é devido a ela. Porque ela é uma empreendedora porreta também. E os dois juntos fizeram, senão eu estaria acomodado. Porque a gente foi num curso, né? Falou assim, criança não sai da mulher e sai correndo, entendeu? Ele tem um processo. Então, esse processo só muita gente desiste. E é o que você falou. Se você tivesse desistido na primeira vez que você quebrou, quem seria o Marcos hoje, entendeu? As pessoas ficam pelo caminho e não persistem. Exato, e aí é o fracasso, né? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a escrever meu livro... Fale sobre o livro, por gentileza. Eu sou professor de filosofia, né? Filosofia é uma paixão na minha vida. Então, o livro se chama O Deus da Filosofia. Deus existe? Que a gente vai sortear um desse pra sortear, galera. Vou deixar um pra Show. vocês sortearem. Vou dar um pra vocês e vou deixar Obrigado. vocês sortearem. Que delícia. E aí, o que acontece? Eu queria escrever um livro diferente de tudo que já foi escrito. Porque livro de filosofia é chato. Os filósofos geralmente são caras muito inteligentes e eles vão vomitando o que eles pensam, assim. Não é como os livros que tem começo, meio, fim. Você pegar um livro de filosofia, tanto faz você começar pelo último capítulo, tanto faz. E são pensamentos confusos, muito difíceis. Então, geralmente, a gente não começa lendo o autor, a gente lê um comentador, né? Só que qual o problema? O comentador, ele é snob.
aquele academicismo, sabe? Que ele gosta de falar. Ele acha bonito falar que só 2 ou 3 entendem o artigo que ele escreveu e tal. Tem esse snobismo no mundo acadêmico e na filosofia onde tem mais. Tem em todo mundo acadêmico, mas na filosofia é ridículo. E eu achava isso uma palhaçada. Eu falei assim, eu quero escrever um livro que seja igual às minhas aulas. Por que os alunos das minhas aulas? Porque eu falo simples. Né? Eu falo de maneira divertida, de maneira leve. Eu trago muito conteúdo de maneira leve. E eu escrevi o livro. Quando eu comecei a escrever o livro, eu contratei uma revisora, né, para poder rever o português e tal. Eu sou muito chato em português, mas a gente sempre tem que ter, né? E ela me devolvia o livro todo alterado, o texto. E eu falava assim, fulana... Era para revisar. Era para revisar. Por que que você... Mas ela, o sonho dela era ser ghostwriter, não era ser revisora. Ela era uma médica aposentada, cirurgia plástica de super sucesso, mas a vida inteira ela quis trabalhar com português. E aí ela aposentou, resolveu... Só que ela não queria ser revisora só, ela queria ser ghostwriter. Só que eu não precisava de um ghostwriter, porque eu sempre escrevi artigos, eu tenho o meu jeito. E esse meu livro, ele foi escrito com... Eu desenvolvi essa técnica própria para esse livro. Eu queria que fosse uma coisa totalmente diferente. E ela me devolvia, ela falava assim, não... Eu falei, eu não quero que você altere. Ela falava assim, manda para os seus amigos, manda o professor Clóvis Barros Filho, que escreveu o prefácio do meu livro. Olha. Né? Então, ele tem uma história, uma importância na minha história assim, muito grande. A gente pode falar outro dia, se quiser. E manda, vê qual que eles preferem, se é o meu, o seu. E eu falava assim, eu não estou numa competição com você de escrever o texto, o livro é meu. E eu quero que saia assim. É, exato. Aí eu dispensei ela, contratei uma outra, e aí escrevi o livro. Aí mandei o manuscrito para algumas pessoas, para várias pessoas. E aí os do mundo acadêmico, eu mandei para uma amiga minha, que ela é doutora, pós-doutora, o marido é pós-doutor, são professores, né, orientadores de doutorado e tal. E ela falou assim para mim, olha, posso ser bem sincera com você? Eu falei, claro. Ela falou assim, achei ridículo o seu livro. Se você publicar esse livro, você vai ser uma piada no mundo acadêmico. E eu te acho um cara tão inteligente, cara, eu me espantei como você escreveu um negócio tão ruim. E aí eu fiquei olhando assim pra ela, falei assim, posso eu te falar uma coisa? Ela falou, claro. Eu falei assim, o fato de você e seu marido não gostarem do meu livro é o maior indicativo que eu estou no caminho certo. Porque eu escrevi um livro para que qualquer um possa ler. E eu não quero os snobs, não. Enfim. Não é superar a expectativa dela, E aí né? tanta gente falou mal, tanta gente, alguns gostaram, mas os que gostaram, pessoas que não entendiam de filosofia, não liam, e aí eu fiquei inseguro. Embora era esses que eu queria atingir. E eles gostaram. Aí eu liguei para a editora, o meu livro já estava pronto. Eu tenho uma agência que cuida da minha comunicação visual, eles fizeram tudo, diagramaram e tal. Quando eu cheguei na editora, eu já estava com o livro pronto. Capa, Era tudo só pronto. lançar. Aí o cara falou, é tanto. Aí eu falei, cara, no meio da pandemia, eu tinha pego uma grana emprestada no banco, tal, para poder, tal, mas eu falei, cara, era uma grana, eu falei, pode me fazer falta depois, não sei quanto tempo vai demorar para voltar, porque voltar isso daí. balada vai ser a última coisa que vai voltar, né? E aí eu falei assim, aí fiquei inseguro, e ele falou, cara, se você vender 400 livros, você já pagou o custo. Eu falei, cara, 400 livros? Eu falei, eu não sei se eu vou vender 50, né? Parece que não, mas é muito. É muito. 400 livros é coisa pra caramba. Que foi o que a gente fala, 50 pessoas. Fala assim, mas você fez um podcast, teve até agora 50 pessoas. Põe 50 pessoas aqui dentro pra você ver quantas são. E aí eu peguei e falei assim, cara, deixa quieto. Deixei o livro no meu computador, ele ficou 7 meses lá. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Eu escrevi no começo da pandemia o livro. E aí até esse processo todo ficou 7 meses. Quando foi em fevereiro do ano passado, eu falei, quer saber? Foda-se. Porque eu já estava começando a escrever um outro livro. Eu falei, que adianta eu escrever outro livro? E não lançar nenhum. Então, tipo assim, eu vou ficar, daqui a pouco vai passar os anos, eu vou ficar frustrado que eu poderia ter lançado o livro. Liguei pro cara, estavam começando as coisas, né, aos pouquinhos, arriscando voltar um outro tal. Eu falei assim, cara, você parcela em 10 vezes no cartão? Ele falou, pra você parcela em 12. Aí eu falei, então, manda pausa, foda-se. Aí ele falou, não, espera, me dá uns dias, ele falou. Você achou Eu estranho? vou mandar pra minha equipe, ele falou. Mandou o livro pra equipe. 3 dias depois, me liga a menina da editora e fala assim, chileno, você não vai gastar R$1. A gente adorou o seu livro, a editora vai investir. Nossa. A editora vai fazer o lançamento. Momento certo. Dia 31 de agosto, a gente lançou o livro. Né? 2021. 2021. 1º de setembro, né? 31 de agosto à noite, fizemos uma live. 1º de setembro a gente lançou. Em dezembro ele já ganhou o símbolo de best-seller. Caramba. O livro estourou assim, a aceitação foi incrível. Eu nunca imaginei
Eu falei que os livros que fossem vendidos na pré-venda eu ia autografar. Eu autografei só na pré-venda mais de 500 livros. Precisava de 400 naquela época, se fosse pagar. Se fosse pagar. Olha lá. Estourou. O meu livro agora, em dezembro, ele foi eleito para ser um dos livros comercializados fisicamente no Japão, para a comunidade brasileira lá. Então ele está sendo agora, a partir de fevereiro, agora desse mês, 2022, ele está sendo distribuído no Japão também. Está sendo já traduzido para o inglês, né? Ganhou o Senior Bestseller. E eu falei, cara, aí o que eu faço? Eu pego todas as notícias que saem do meu livro e mando para aquela primeira... Pessoa que era ruim. Pro filtro. Que aquela pessoa que queria mudar meu texto, e para aquele casal que falava que era ridículo, eu falava, cara, olha que legal, cara. Olha que ridículo. Olha, eles nem respondem. Eu vou te falar que Aliás, até me bloquearam. esse seu sorriso, esse brilho no olhar, esse tesão de falar do seu livro é o sucesso, cara. Cara. Não é o quanto vendeu. Tá aí o sucesso. Não é o quanto vendeu. Tá aí a Não é esse o persistência. sucesso. Quer saber qual é o sucesso? O sucesso, eu chego em algum lugar, a gente foi viajar com os meus filhos no final do ano passado, fomos pra Olímpia, sempre viajo com eles e tal. E aí eu cheguei na piscina e o pessoal, ô chileno, tô te seguindo e tal. E eu falei, nossa, não sou famoso, né? E aí eu olho, meu filho de 8 anos tá no meio assim de uns 5, 6 adultos, e ele falava assim, o meu pai, e o meu livro, além de ser best-seller, ficou 2 vezes na lista dos mais vendidos da Publish. Sendo que a segunda vez ele foi o livro mais vendido do Brasil naquela semana. Que legal. Não, assim, um negócio que é incrível, eu nunca imaginava. E o meu filho, ele fala pra todo mundo assim, olha, meu pai é professor de filosofia, tem um livro que foi, de uma semana, o melhor do mundo, ele fala. O melhor do mundo, não sei o que e tal. E isso pra mim é sucesso. Eu não Esse tenho é o só o melhor sucesso. pai do mundo, eu Sabe? tenho o meu pai que escreveu um livro que é o melhor do mundo. Eu tenho meu filho, um de 5, outro de 8, eles voltaram para as aulas agora, mês passado. E eles, sabe o que eles quiseram? Levar um livro de presente, um livro meu de presente para cada professor. Né? E minha mulher falou assim, não, você vai ficar não. Eu falei, dá licença, pode levar. Eles querem. Pode levar. Sim. Porque eu pago cada livro, né? Mas você pagou, eu falo, Tá bom. É o orgulho deles. Exato. E outra, que cada leitor que comente com 2 ou 3 ou passe adiante, pra você já tá fazendo não é aí isso. a Você quer ser tua sucesso vez. maior do que você ser o herói dos seus filhos? Poxa, que já é o maior sonho do pai, né? Exato, Você ser o pô. herói. E a gente estava conversando sobre isso, né? Eu e o Arthur. O Arthur tem 3 meninos também, eu tenho 2, tem 3. E a gente estava falando sobre isso, sobre como eu sempre tentei ser uma boa pessoa, sabe? Em tudo. Mas eu melhorei muito como pessoa quando eu virei pai. Por quê? Porque eu acredito que só tem um jeito de educar, que é o exemplo. E como me doeria ver meu filho frustrado comigo, tipo, pô, pai, você falava pra eu não mentir, você mentia. Você falava pra eu ser honesto e você era, sabe? não era. Então, assim, só de imaginar uma coisa dessa já me é limitante nas minhas ações. Então, se eu não faço, se eu não vou agir certo por moral, por uma escolha pessoal, eu ajo certo pelo que eu não gostaria Eu acho que meus filhos a maior coisa, a gente tá vissem. no que eu falo, a gente fala aqui pra caramba, né? A gente tá no tempinho, mas eu acho que não tem nem como não encerrar dessa maneira, que tá lindo. Mas eu falo pra você, o que você falou do seu filho, teve uma época que eu bebia um pouco mais do que o normal, vamos assim dizer, né? E um dia meu filho olhou pra mim e só falou assim, eu te falei isso ontem, você não falou? Eu falei, lógico que você não lembra, você tava bêbado. E isso pegou, cara. Isso pegou e pegou. Te puxou e Te falou puxou, eu assim, falei não. assim, cara, ele tem razão. Não falei isso na hora pra ele. Aí eu parei de fumar, comecei a segurar na bebida, eu tomo minha cerveja ainda, mas às vezes, falar pra você, às vezes dá vontade, você toma um negócio. Moderação, É, né? mas eu mudei a minha vida. Por quê? Eu falei assim, olha o exemplo que eu tô passando pra ele ali. E o né? dia de amanhã ele aparecer bêbado aí, como você vai falar Como que pra eu vou falar pra ele não faça? Vai começar a fumar, como que eu vou falar pra ele não faça? Meu pai, olha, eu já tive muitas pessoas assim importantes na minha vida, muitos sábios assim, mas o meu pai, ele é o meu maior herói até hoje. Né? O meu pai é um cara incrível e quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu vi ele dando conselho. Meu pai, ele é pastor há 30 anos, eu vi ele dando conselho pra um cara, com os filhos dele e tal, e ele falava assim, ele falou isso a vida inteira e é uma frase que eu gravei. Você pode falar o que você quiser para os seus filhos. O seu exemplo grita tão alto que ele não ouve o que você está falando. Então esse negócio de faz o que eu falo, não faz o que eu faço, isso não existe. Não existe. O seu exemplo grita tão alto que a criança não ouve o que você está falando.
Então, por isso que eu tenho por um conceito de vida que a única maneira que exige educar é por exemplo. Então, por exemplo, hoje de manhã, o meu filho mais novo queria ir de calça jeans, tem 5 anos, que ele está no pré, né? Que é o antigo pré. Ele queria ir para a escola de calça jeans. E eu falei, tudo bem, filho, tal. Aí minha mulher falou assim, olha, não pode, é proibido, ele não pode criança ir de calça jeans, tal. E eu falei, filho, não pode. Ele falou assim, mas todo mundo vai, pai, todo mundo... Aí eu falei assim, aqui nessa casa, nessa família, a gente respeita as regras. Nessa família, a gente respeita as leis. Não é porque os outros fazem que a gente faz. Como é que você fala do todo mundo? É que eu sempre brinco, né? Você Quando eu quero alguma coisa e o Murilo fala, alguém fala do todo mundo, eu falo, minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Todo mundo. Exato. E eu falo isso até hoje. Que é o exemplo. Porque não é porque todo mundo faz, você vai fazer também. Existem coisas, a Tabata, que eu falei, não é puxar saco, tô com ela 18 anos, não preciso puxar saco dela. Eu me tornei um pai, um homem da maneira que eu tô, por estar com ela. Porque ela me mostrou muitas coisas diferentes. Senão você seria bem melhor. Bem melhor, eu acho. Nós nos completamos. As amizades, é o que você falou do começo, as amizades, eu falei assim, mano, larga a mão dessa mulher, cara. Pô, essa mulher é mandona, que não sei o quê. Que não sei o que. Você é pau mandado. Você é pau mandado, que não sei o que. Eu falei assim, Ali, hoje, ali, olha. hoje, Ele se identifica. olha lá. Pau mandado, é pau mandado. Esse daí, ele fala, eu sou pau mandado mesmo. Hoje essa galera tá separada, essa galera não casou mais, ou não teve filho, Ou não ou é tem um outra, casamento de outra verdade. coisa, não tem um casamento de verdade. Eu continuo, eu mudei minha vida e esse é o meu sucesso, que é o que a gente tava conversando. É ver o meu filho feliz, é ver meu filho falar assim, você falou do livro, assim, é legal meu filho chegar na escola e falar, meu pai tem um podcast. Cara, e com quem que você faz o podcast? Com a minha esposa. Porra! Ele pega. Que coisa mais do caralho do que isso, do que você aproveitar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu amigo que tá com você um tempão. Não, eu fui... Cara, se isso não é sucesso... Se isso não é sucesso, o que é sucesso? Entende? Ele, isso. com 13 anos, pede para os professores se inscreverem para assistir. Ele vira e fala, olha, meu pai falou isso no episódio tal. Poxa, lindo. se isso não é sucesso, o que é? É o que eu falo. Entende? É o segredo da vida. É isso. É você, em detalhes, você enxergar o tamanho que você é pra alguém. Acho que isso é pra um filho. Você falou, seu pai é seu herói. O meu também é o meu. O meu pai, ele pode não ter sido a melhor pessoa financeiramente. Só como um exemplo de pessoa, eu não tenho o que falar do meu pai. Daniel Serra, posso contar uma historinha? Pode. Vamos lá. Quando a gente veio para São Paulo, eu e meu irmão, né, a gente passou muito perrengue de dinheiro, muito mesmo. E meu pai sempre foi um cara benquisto, assim, eu ajudo todo mundo, sempre, eu tenho muitas histórias assim, nem falo para ninguém, sempre ajudei todo mundo, né, tanto que meus funcionários, né, se propuseram a me ajudar. Você vê como grau que eu sempre ajudo todo mundo. Mas quando eu tinha uns 11, 12 anos, o meu pai falou um dia assim para mim, filho, nada na vida paga um bom nome. As pessoas podem se tratar bem se você tiver dinheiro. Mas o dia que você não tiver mais dinheiro, você não vai ser ninguém. Então nada paga um bom nome. Eu não entendi na época, eu tinha 12 anos, eu não entendi. Quando eu voltei para São Paulo, eu e meu irmão, a gente não tinha dinheiro para nada. Às vezes a gente ficava 2 semanas com a luz desligada, porque a gente não tinha 30 reais para pagar a conta de luz. Às vezes a gente ia dormir, a gente ficava comendo farinha com água para encher o bucho, para dar a impressão. Então assim, passamos vários perrengues. Um dia as coisas começaram a melhorar e sobrou um dinheirinho. E a gente falou assim, cara, vamos comer um PF ali, num botequinho, vamos num restaurante, mas era um botequinho. Pertinho de onde a gente nasceu. A gente foi criado até 10, 12 anos no Bexiga, fomos embora para Santos. E aí a gente tinha dinheiro para comprar um PF, para dividir entre nós dois. Mas falamos, pô, vamos. Era um PF e uma Coca, a gente tinha dinheiro. A gente chegou lá, o cara reconheceu, pô, vocês não são filho do gringo, tal, não sei o quê, ô, seu pai como tá bem, tá em Santos, tá, pediu um PF, aí veio 2. Aí a gente falou pro cara, não, a gente pediu um, a gente vai dividir, o cara falou, eu já trouxe, pode comer. Aí a gente nem pediu refrigerante, nem comemos direito, a gente, cara, o cara vai cobrar, a gente não tem dinheiro pra pagar 2 PF, não sei o quê. Comeu preocupado. Comemos preocupado, beleza. Quando a gente foi pagar, o cara falou assim, não, tá pago. Falou, como tá pago? Não, ele falou assim, olha, o que seu pai já fez por mim, dinheiro no mundo nenhum paga. Quando vocês não tiverem onde comer, pode vir comer aqui que vocês não pagam. E aí eu falei assim, nossa, né, a gente tal, pô, obrigado. Aí sobramos o dinheiro que a gente ia gastar no almoço. Em frente tinha uma doceria, que era uma senhora que tinha essa doceria há 30 anos, era uma senhorinha.
Hoje em dia não existe mais essas docerias de bairro, né? Não. Igual farmácia de bairro. Hoje em dia é só grandes redes. Mas tinha lá, a gente falou, vamos comer um doce, vamos. Aí fomos e tal, vocês não são, tal, porque a gente conhecia a gente como gordinho crente, porque a gente era pequeno, a gente era muito gordo, né? E a gente saía pra pregar e tal. Seu pai, como tá? Sua mãe e tal, tá tudo bem e tal. E a gente comeu o doce, quando a gente foi pagar, ela falou assim, tá pago. E toda vez que eu falo essa história, me emociona. Porque, é claro. Ela falou que seu pai já fez por mim, dinheiro nenhum paga. E nessa hora eu lembrei, quando eu tinha 12 anos de idade, ele falando pra mim assim, nada na vida paga um bom nome. Você me fez e aí lembrar, é só mudança, né? Você me fez lembrar, a gente... Pra terminar, a gente fez a Festa do Morango em Atibaia, muito conhecido por alguns anos. E veio uma moça, era um dia... Sexta-feira, às vezes, eles abriam pra paia. E a moça perguntou quanto era o espetinho de morango que eu fazia. E ela contou assim, tem 6 crianças, ela comprou 3 pra... Aí a gente viu na frente, ela pagou e a gente ficou assistindo. E ela começou a tirar um morango para cada criança. O Danilo virou e falou, peraí, quantas crianças são? Não tinha, o que não tinha ali exposto, ele falou, Tabata, faz. Faz aí. Por quê? Porque aquelas crianças vendo e comendo e dividindo um morango e a professora estava pagando, do entendeu? bolso dela. E minha mãe é professora, cara. E eu sei a dificuldade que é uma de escola algumas crianças não terem. E minha professora falava, às vezes a criança tá vindo pra escola para comer. Sim. Então, isso aí são Você coisas que... falou do negócio que a gente não entende, e lá atrás eu não entendia da minha mãe falar pra mim que... Porque ela falou, porque fulano da criança levou o estojo do Homem-Aranha e aí ficou chorando que a gente teve que tirar o estojo, pediu pro pai não levar mais. Eu falei, nossa, que absurdo, eu nunca entendi. E eu fiquei mais velho e eu entendi depois. Porque ficava gerando ciúmes nos outros. Porque ou tem todo mundo igual, ou não leva o que você não tem, entendeu? Então, na festa do morango, o que eu pude fazer de dar, porque você sabe que me emociona, porque eu nunca fui pobre, cara, mas assim... Nunca passei fome, nunca nada. Mas você vê a criança da frente ali comprar um negócio e dividir. É uma mãe comprar um negócio e tem 3 filhos e dividir. E você vê que a criança queria mais. Cara, me cortava o coração e ela pegava e falava assim, leva. Vou te falar, come aí. Meu pai quando quebrou, quando eu tinha novo, eu vi meu pai e minha mãe dividir um pão entre os filhos e não ter o que comer. E não comer. Então assim, vou falar uma coisa aqui que eu nunca contei em lugar nenhum. Nunca contei, mas eu dava aula como voluntário no estado, né? E era um acordo que eu tinha com a coordenadora pedagógica, não era nem com a diretora, porque mudava a diretora sempre e tal. E quem bancava, quebrava o projetor, quem comprava era eu, quebrava a caixa de som, quem comprava era eu. Precisava, às vezes, de xerox para fazer simulado do Enem, por exemplo, R$1.500, R$2.000 de xerox, não tinha na associação de pais e tal, eu que... Você ia fazer. E ninguém sabia. Ninguém sabia, era só eu e a coordenadora pedagógica. E um dia a diretora era uma senhorinha, chegou para mim e falou assim, filho, você fica dando aula de graça aqui, por que você não se cadastra e eu te contrato como professor voluntário, né? E eu falei, pelo menos tal, você ganha um dinheiro, que você fica dando aula de graça. Eu falei, quanto que paga? Ela falou, paga R$11 na hora da aula. Eu falei, não, tudo bem, deixa para outra pessoa. E mal ela sabia que eu estava botando lá 2, 3, 5 mil às vezes no mês lá para ajudar as crianças. Então é isso, o que a gente faz por amor... Não precisa mostrar para ninguém. E não é só mostrar para ninguém. O sucesso está em você conseguir fazer as coisas com amor. Porque você só vai ser bem sucedido se você tiver tesão nas coisas que você faz, se você tiver amor. E se você não tiver, se você pensar só no dinheiro, nunca você vai conseguir. Porque eu falo, meu sócio, ele com 12 anos, ele queria ser costureiro, alfaiate. Imagina que ele não era zoado na escola, isso há 30 anos atrás. Muito. Hoje ele é o maior alfaiate do Brasil. Os ternos dele começa de 10 pau. Entende? Eu tenho um outro amigo nosso que era cabeleireiro. Imagina também o que ele não era. Vai ser cabeleireiro. Vai ser não sei o quê. Hoje ele cobra 350 o corte feminino, ele atende 5 mulheres ao mesmo tempo. Isso só o básico, sem lavar, Eles persistiram. Exato. Meu avô era barbeiro, Marcos, né? Pergunte isso para a Lu vai falar isso para você. O meu avô ia falar assim, eu ganho dinheiro alisando o homem. Porque ele fazia massagem naquela época e fazia barba. Meu avô trabalhou até os 80 anos, morreu na mesma cirurgia, fazendo a cirurgia do coração, e num dia antes ele estava trabalhando. E eu aprendi muito com meu avô. Até engraxar sapato, eu engraxei, não tinha essa necessidade, mas o meu avô fazia eu fazer isso para chegar e me dar o dinheiro para ir comprar um Kinder Ovo ou fazer alguma coisa. Então, o que você faz com amor, que é o que a gente montou esse podcast com amor. É isso. Então, essa é a diferença. Eu acho que
Pra quem tá em casa, a gente até prolongou mais, falou isso. E eu acho que quem assistiu até o final, acho que vai ali tocar o coração de alguém pra poder fazer alguma coisa diferente na vida de alguém. Foi enriquecedor. Obrigado, eu quero agradecer o agradeço. teu tempo, o teu deslocamento, viu? Sem palavras. Eu espero que depois a gente tenha bastante devolutiva com relação a esse episódio. Vamos marcar de novo. Vamos marcar Prazer. outros. Prazer. Eu quero que você fale onde as pessoas te acham, te encontram. Meu Instagram é Chileno Gomes com Z, tudo junto, underline. Chileno Gomes, underline. O meu livro está disponível em todas as livrarias, está na Amazon, está na Cultura, está na Saraiva, tanto físicas quanto virtuais. Ele tem na versão digital e tem na Google Play o audiobook, inclusive. E o audiobook narrado por mim e o prefácio na voz do professor Clóvis Barros Filho. Muito Então, 10. quem quiser... Mas as pessoas ainda adeptas ao papel, porque eu sou. Eu também. Eu ainda estava caminhando ouvindo muito audiobook, mas eu nada como um papel grifar e fazer anotação. A gente é velho, né? Mas, por favor, prestigiem, procurem, enfim. Eu tenho certeza que vai aumentar mais ainda a venda e a procura do próximo, que está por vir, né? E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também de prestigiar o canal do... O canal não, né? O Instagram do O Acordo Podcast no Instagram. E você, meu bem? Eu tô aqui sempre sentado, aqui tomando minha cervejinha. Brincadeira. Eu tô no @dancontesini no Instagram, só. Então, eu só falo para vocês não esquecerem, nós vamos fazer um sorteio, tá bom? A gente vai colocar as regras como funciona para vocês concorrerem. E eu amei. Só te agradecer, Marcos. Eu que agradeço o convite. Demais, Quantas demais. vezes me chamarem, eu venho. Demais agradecer os nossos apoiadores que estão aí dando esse empurrão na gente. Pedir pra galera não esquecer de ir lá, dar o joinha, compartilhar, compartilhar, por seguir favor. a história sempre, porque agora sim eu descobri que parece que quem assiste na televisão ou assiste, principalmente televisão, um Chromecast, alguma coisa, você não consegue dar o joinha. Então, às vezes a gente vê e fala assim, nossa, mas só teve isso, eu fui descobrir isso. Então só consegue pelo celular. Na minha TV eu consigo, mas, você consegue? Mas você tem que pegar, olhar, E fazer... o acesso é mais difícil, mas eu faço questão de... Porque uma pessoa falou isso pra mim e eu não sabia, né? Agora eu tô sabendo. Tá sabendo. Mais uma vez, obrigado. Não, Por não mim, tem... já deu. Não, animal, e a gente vai marcar de novo. Só tenho que te agradecer. Eu que tenho a agradecer, eu só preciso ir no banheiro agora. Bora, agora vai todo mundo no banheiro. Então vamos lá, gente, todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.